Olá, como é que vão, Dom Paulinos? Como é que vocês estão? Vamos ao nosso Domcast de hoje, tratar da nossa querida Lei 6.015, o terceiro pilar dos nossos estudos. E hoje a gente trata, seguindo ali a estrutura sequencial que estamos vendo, tratamos do RTD, Registro de Títulos e Documentos, fazendo um mapeamento geral desse capítulo, né? Título 4, Registro de Títulos e Documentos, que você vai ver que é uma estrutura de atribuição bem menor, é claro, mas mais parecida com o registro imobiliário do que com o RCPJ, que vimos aí no nosso último Domcast. É interessante porque todo mundo junta o RCPJ e o RTD como se fossem parecidos e a mesma coisa e tal. Cuidado para separar bem isso. A gente viu lá no RCPJ que nós temos 12 artigos, é uma estrutura bem enxuta, enquanto que no RTD nós temos 39, uma parte deles bastante extensa. E é visível também a diferenciação da estrutura desses capítulos. Se você pega, que nós já tratamos do RCPJ, você vai ver que nós tínhamos lá uma escrituração, quer dizer, uma base geral daquele título, dizendo como é que se faz a escrituração. São basicamente 5 artigos ali só para dizer como é que se faz a escrituração. Depois nós tínhamos o registro da PJ, da pessoa jurídica, e tínhamos a matrícula daquelas outras opções, jornais, impressoras, radiodifusoras. É muito simples, não tínhamos nem ordem de serviço, lembro que eu comentei com vocês. Enquanto que no RTD, quando você olha a estrutura inteira do RTD, você vai ver que a distribuição é bem diversa. Ela já se aproxima um pouco mais do conceito de registro puro, que tem o registro de imóveis, por exemplo, que tem o registro civil de pessoas naturais, do que o de pessoa jurídica. Então, a parte do RTD está dividida em 4 capítulos, especificamente 4. Você tem as atribuições, tem a escrituração, que você tem todas elas, lembra? Todos os capítulos trazem uma forma de escriturar, uma forma de colocar a atribuição nos livros, né? Independente de serem físicos ou digitais. Você tem a trasladação e a verbação, você tem a função específica, então a lei traz aqui a estrutura de função específica, como é que você escritura, como é que você traslada, transcreve e como é que você averba, não é? Com a transcrição e a averbação, você tem basicamente a sequência, a ordem de serviço. E olha que interessante, o correto talvez fosse que a ordem de serviço viesse antes de dizer como é que efetivamente você pratica a atribuição nos livros, né? Mas, enfim, é uma opção legal. Então, no capítulo 4, você tem a ordem de serviço. Como é que as coisas acontecem? A gente já viu que ordem de serviço é esteira. Você põe numa esteira de fábrica e diz como é que as coisas acontecem. Então, a lei vem dizendo que o título é apresentado, ele deve ir para o protocolo. O RTD tem previsto em lei 4 livros, né? E esses 4 livros, A, B, C e D, em alguns estados há um livro extra, o caso de São Paulo, o livro E para um dos índices. E a lei traz, então, a ordem de serviço. Como é que essas coisas acontecem? Depois que protocoliza, o que eu faço? Como é que eu faço com os títulos? Se eles estiverem em língua estrangeira, como é que eu faço? Se for caractere comum, e eu faço o resumido, eu faço a transcrição completa, o que é que eu faço depois que eu termino os registros e os índices? Tudo isso é um conceito de ordem de serviço, é uma fabriquinha. Como é que eu vou pensando as coisas, né? Então, na hora que ele fala aqui no 5.3, os títulos terão sempre, cuidado que isso na prova preambular pega alguém, né? Sempre nunca é bom, mas aqui tá sempre sim. Os títulos terão sempre um número diferente, segundo a ordem de apresentação. Ele está tratando lá do protocolo. Eu nunca terei um número igual para um título apresentado
ainda que se refiram à mesma pessoa. Então, veja que a preocupação desse capítulo aqui da ordem de serviço é bem organizar a fábrica, né? Ponho numa esteira aqui desse jeito, tem que sair um produto pronto lá daquele outro jeito, depois de eu verificar uma série de coisas importantes. Tenho que ter encerramento diário, tenho que verificar o expediente, não pode ter título protocolizado, registrado fora do horário do expediente, tem que recusar registro de documento que não tenham formalidades legais. Aqui está a estrutura legalista, o princípio da legalidade, né? E também é feita aqui a qualificação muito específica pelo oficial. E reparem que o oficial do registro de títulos e documentos, ele tem uma situação um pouco diversa no que se trata de responsabilidade, porque o oficial, olhe bem esse artigo, que já caiu umas 200 vezes em prova e que pega muita gente que não observa o 157, porque trata de responsabilidade bem diversa, bem específica. No caso do oficial do RTD, salvo a má-fé comprovada, olha aqui o que se exige, tá? Ele não responde por danos decorrentes da anulação do registro, não responde por danos decorrentes da averbação, não responde por vício intrínseco ou extrínseco do documento. Isso é o que mais se estranha, porque quando você vê os demais registros, esse vício extrínseco é das primeiras coisas que a gente verifica, né? No caso do RTD, não. Nem extrínseco do documento, o título ou papel. Ele só responde pelos erros do processo de registro, da fabriquinha, da esteira. Então, ele não responde, mesmo que um documento esteja lá rasgado, ele não responde por aquele vício, porque lembre, né, tem um conceito aqui no RTD que é inicialmente, claro, com toda a sua qualificação necessária, mas inicialmente é um grande registro de guarda, né? Principiologicamente, o registro de títulos e documentos registra títulos e documentos com uma função prioritária de guarda. E vocês devem tomar muita atenção quando estiverem nessa parte do estudo, para separarem. Esse é o segundo ponto que mais cai em prova, é a diferenciação entre os títulos atribuídos ao artigo 127 e os títulos atribuídos ao artigo 129. Veja que quando a gente trata da atribuição, estamos no capítulo da atribuição, né? Você tem a divisão muito interessante. Se você não prestar atenção, aqui é uma fonte de erro. Porque ele diz, olha, no RTD se fará a transcrição. Então, eu pego um título, transcrevo inteirinho. Da coisa A, da coisa B, da coisa C, da coisa D, e assim ele vem, tá? E não diz mais nada. Ele chega no 7º e diz, além dos que eu disse que vai transcrever, ainda é possível que se faça uma transcrição facultativa de qualquer documento para conservação. Quando eu estiver no 127, eu tenho o foco da transcrição desses itens. A gente já aprendeu como é que estuda item, né? Não fica decorando, né? Bota ali um checklist, bota o teu post-it e volta na pré-prova para repassar esses itens quando eles são muitos. E não sendo nenhum desses, do 127, ele me dá a opção ali de qualquer outro. Qualquer outro. Se eu quiser transcrever, que tem a formalidade legal, lógico, né? Qualquer outro que eu queira transcrever, quero conservar uma receita de bolo. Pode. Vai lá, leva o título, o oficial qualifica, vê se ele tem as informações que vão ser transcritas e transcreve. Veja como a gente tem aqui uma qualificação menos restrita, menos dura, menos exigente, não é? No que diz respeito ao conteúdo, tá? E especialmente também no que diz respeito ao título, o extrínseco, lembra? Se tiver rasgada a receita de bolo, sinto muito, vou dizer que tá rasgada. Hoje ele é totalmente digitalizado, então pego o título, passo inteirinho na digitalização e ele vem completo como está. Eu não fico mais tirando pedacinho do título para citar. Por isso que é importante, e é importante que você veja que o 128 fala de averbação. Então, olha só, 127, transcrição, 128, averbação, 129, prestem bem atenção aqui, porque aqui é a grande confusão que você não pode fazer. O 129 trata do registro, transcrição
128, averbação. 129, registro. Registro. Com uma função específica. Então, o 129 te exige uma eficácia específica. Ele diz, olha, eu vou registrar no RTD para tal coisa, para surtir efeitos em relação a terceiros. E aí vem os contratos que possam afetar terceiros, portanto, feitos com um requisito extra, além de todos os demais documentos facultativos que acessam ao RTD. E cuidado porque aqui, ó, o item sexto, aqui é a pegada. Aqui, meu querido, a sua prova aqui adora isso, adora colocar em peça prática, adora colocar em dissertação, adora colocar em questão, e na preambular cai, não, despenca essa história dos documentos de procedência estrangeira. Porque ele vai te testar se você sabe que tem que estar com a tradução, ele vai testar se você sabe que os documentos hoje são apostilados, vai testar se você conhece a estrutura da apostila de Haia. É aqui que o bicho pega, tá? Para ter efeitos no território nacional. Diferente de ter só efeitos contra terceiros, porque aqui nós temos efeitos em relação a terceiros. Aqui, além de terceiros, nós temos um efeito nacional, porque são documentos estrangeiros, tá? E é importante também você verificar que no caso do RTD, diferente do RCPJ, você tem aqui um conceito de cancelamento. É interessante porque o RCPJ não tem cancelamento. Você não cancela, salvo situação muito específica, ordem judicial, você não tem o conceito de cancelamento, não é? Precipo no RCPJ. No RTD você tem por quê? Lembre-se, no RTD eu tenho a sua função residual com muita relevância. Há títulos que envolvem pagamentos, contratos, quitações, compromissos e, portanto, quando eu tenho a quitação desses compromissos, eles entram por averbação. O cancelamento da dívida. Lembra que eu tenho contratos de locação que vêm para o RTD, independente das averbações e registros lá no RI. Eu tenho contratos que envolvem obrigações. E aí, o cancelamento poderá ser feito em virtude de sentença ou documento de quitação ou exoneração. E a parte do RTD chama isso de cancelamento. Nós temos que entender isso como cancelamento da obrigação, não é? Não do título registrado. Tenha atenção para isso, porque nós, no momento da entrada desse título, da qualificação desse título, vai lá para o teu protocolo, é feita uma averbação no registro originário, né? Mas que cancela a obrigação, mas não cancela o título, evidentemente. Tudo bem, gente? É isso, o nosso Domcast de hoje, tratando do RTD, e vou agora, por último, dizer para vocês a divisão, a organização de estudos que eu sugeri para você do estudo do RTD, que vai do artigo 127 a 166, observando a estrutura dos capítulos, tá? Então, sugeri que você separasse para o teu estudo, aquele estudo que a gente já sabe, não é leitura, é estudo, da seguinte forma. Começando com as atribuições, que vai do 127 ao 131, 127 a 131. Esse seria o teu primeiro dia de estudos. Então, teu dia 1 no teu dia 1 você estudaria as atribuições, bastante preocupado aí com o conceito do que seja a atribuição do RTD, o 127, o 128 e o 129, que a gente já falou. Faça esse estudo muito desenhado, porque ele vai te ajudar muito no momento da prova, especialmente da preambular, separar o que é que entra em cada um desses artigos, tá? Esse vai para o primeiro dia. No segundo dia, a minha sugestão é que você vá do 132 ao 145. 132 é o início da escrituração, a parte que fala dos livros do RTD, até o 145, que trata da transcrição e averbações. 132 a 145 vai para o teu segundo dia. No terceiro dia,
você deixaria, então, o estudo da ordem de serviço, que é aquele procedimento de fábrica que você já está habituado e que você deve fazer bem aquelas considerações que diferenciam a ordem de serviço do RCPN, a ordem de serviço daqui do RTD, e vai ter que separar também a ordem de serviço lá do RI, quando a gente for ver RI, tá? Então, teu dia 2. No teu dia 3, 146 a 166, ordem de serviço e cancelamento. 146 a 166, ordem de serviço, primeira parte, e cancelamento, a parte final do RTD. São 3 dias para o teu estudo desenhado. Tudo bem, meus queridos? Espero que vocês estejam aproveitando bem essa nossa conversa e, se for útil para vocês modelarem os estudos dessa maneira, eu acredito que esse pilar, que é um pilar muito relevante, que pode te auxiliar muitíssimo nas tuas provas, vai estar bem desenhado, você não vai ter a dúvida do procedimento e não vai precisar voltar diversas vezes a uma lei que a gente tem que concordar que é muito importante, mas é cansativa se você tiver que ficar refazendo estudos, né? Ou fazendo resumos imensos. Penso eu, modestamente, que não vale a pena. Creio que vale a pena você fazer esse desenho inteiro da lei, para já quando pensar num artigo, quando alguém te falar, tá no 150, você já sabe direto onde é que a coisa tá. Então, você já sabe que o 150 está no título do RTD, você sabe que a partir do 167 está no título do RI. Essas coisas vão ficando marcadas, vão ficando ancoradas mentalmente e nos ajuda muito no momento dos estudos. Um abraço a todos, voltamos com o nosso próximo Domcast aí já, na base registral imobiliária. Tchau, tchau, queridos!